Espero que esteja tudo bem contigo. Seja bem-vindo à segunda parte do Perguntas e Respostas com Evandro An. E hoje eu trouxe um assunto muito interessante para conversar com você. Se você está aí, fique até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever ao nosso canal do YouTube. Como sugeri antes que os irmãos devem deixar uma pergunta aqui embaixo para que então no próximo vídeo eu consiga responder. E um dos nossos irmãos fez a seguinte pergunta: quantos dons existem? E hoje vamos falar sobre esses dons. Dom é a capacidade que o Espírito Santo de Deus dota ao cristão para a complementação da obra de Deus. Dom, que pode ser chamado como carisma ou até mesmo talento, são dádiva que o Espírito Santo de Deus dá para o cristão para complementar a obra. Todo cristão está apto para ter os dons, desde que recebe o Espírito Santo, recebe a palavra de Deus em seu coração. Se olharmos no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, vamos perceber que há um trecho que diz: e repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito do conselho, da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Claramente você percebe que nesse texto está se falando de Jesus, que sobre Jesus repousou toda esta graça por causa do Espírito Santo. Mas se olharmos então Filipenses capítulo número 2, nos versículos 6 a 8 até 11, você vai perceber então que Jesus Cristo morreu. Ele foi dado o nome sobre todos os nomes. Quer dizer que o direito estava sobre Jesus. E na morte de Jesus, Jesus deu dons aos homens. Três textos bíblicos vamos tratar hoje de forma clara. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, que são textos do Novo Testamento que tipificam claramente a existência dos dons. Existem pessoas que dizem que os dons pararam de funcionar. Você também crê nisso? A primeira classe que eu quero falar com vocês é os dons que está no livro de 1 Coríntios capítulo 12. Aí fala de 9 dons espirituais. Quais são? Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, a fé, o dom de cura, a operação de maravilha, a profecia, o discernimento de espírito, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Estes são os 9 dons que estão pautados em 1 Coríntios capítulo 12. O fato de estar simplesmente esses dons não significa que são os únicos dons que existem. O Espírito Santo de Deus dá sobre o homem toda a clareza naquilo que concerne a manifestação do seu poder, ok? Então é simples que a gente percebe isso. Por isso, o mesmo Paulo continua dizendo para a igreja de Coríntios nesse instante. Coríntios capítulo número 12, versículo número 3. Assim nós, muitos de nós, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros do corpo de Cristo. O dom não serve para separar a igreja, o dom serve para unir a igreja, o dom serve para fortalecimento espiritual da igreja, o dom serve para fortalecimento espiritual do crente, ok? Então, se percebemos este fato, vamos entender então que o versículo 6 vem aí dizer que, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar e ensinar, haja dedicação no ensino. Ou se é exortar, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita, com misericórdia e com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Paulo aqui nos dá clara certeza de que os dons são variados, mas o fato de cada um ter dons diferentes, o corpo é só um. Em quem? Em Cristo Jesus. Significa dizer que não podemos combater os dons espirituais, porque é uma dádiva que o Espírito deu à igreja, para então conseguirmos fortalecer a igreja. Por isso aqui disse: se é ministrar, que ministre, se é ensinar, que ensine, se é profetizar, que profetize, mas tudo para o fortalecimento do corpo de Cristo. Por causa do texto de Isaías, percebemos então que tudo se cumpriu na pessoa de Jesus. Então é necessário que Jesus morresse para dar a nós aquilo que se cumpriu nele. Que maravilha! E o versículo 8 de Efésios capítulo 4 vem claramente nos dizer aqui
que por isso, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Significa dizer que os dons não cessaram, não pararam, porque o Jesus que morreu, ressuscitou, deixou com os homens os dons. Por que vamos ignorar esta verdade bíblica? Não há razão para ignorarmos isso. Mas agora, se nós observarmos aqui, vamos entender no versículo 11 que diz: Ele deu uns como apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então é aqui onde quero tentar explicar para você o que estou querendo dizer. Na verdade, Paulo fala para a igreja de Coríntios alguns dons espirituais. Fala para a igreja de Romanos outros dons espirituais. Fala para Éfeso outros dons espirituais. Mas esses mesmos dons podem ser divididos por classes. Por exemplo, outros são dons ministeriais, outros são dons espirituais e outros, então, de Romanos é claramente os dons do serviço, os dons que era presidido durante os serviços que eles se encontravam perante os cultos, tá? Então, é sobre isso. Existem muitos dons e os dons podem ser divididos em classes, dons ministeriais, dons espirituais, dons dos serviços. Então, não esqueça, você pode ter um dom, mas você precisa aperfeiçoar o dom que você tem. Você precisa buscar com zelo o dom. Você precisa orar a Deus, pedindo que a paz em Cristo te conceda esta graça. Mas isto deve ser dado porque queremos o aperfeiçoamento da obra de Deus na terra e não para a nossa glória ou para a nossa vanglória. Se você busca a Deus querendo sua glória, sua vanglória, sua honra, você está buscando de modo diferente e os dons não se manifestarão em você. E se manifestar, claramente não são de Deus, porque Deus disse na sua palavra que os dons são para o aperfeiçoamento da obra e o crescimento do corpo de Cristo. Espero ter respondido vocês. Nos vemos na próxima pergunta. Deixe aqui sua pergunta e virei aqui para responder. Hoje respondemos sobre quantos dons espirituais existem e quais são os dons espirituais.